Por que é que uma pessoa desenvolve a hiperidrose? Por que é que ela surge no organismo do teu paciente ou no seu? Enfim, por que ela surge do nada? Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, a hiperidrose não surge do nada. Ela é uma consequência de um estímulo primário. Agora, então, a pergunta é, qual é esse estímulo primário? Eu já vou mostrar para vocês. O que eu posso dizer é que, inicialmente, a hiperidrose é uma sudorese excessiva em algumas partes específicas do corpo. Normalmente na região das mãos, ou pés, ou pescoço, ou axilas. Eu mesmo já tive um colega de escola que ficava todo constrangido, porque ele ia escrevendo e tinha uma sudorese excessiva nas mãos. E a gente perguntava para ele, mas por que isso acontece? Ele falava, eu não sei, mas eu suo demais nas mãos. O caderno dele ficava todo ondulado. Conforme ele ia escrevendo, a mão dele ficava toda azul da tinta da caneta. E ele ficava todo constrangido, mas ele não sabia o que fazer. E ninguém tinha resposta na época para isso. E olha só, a sudorese excessiva, ela tem inclusive uma vantagem biológica, mas eu vou mostrar para vocês até o final desse vídeo. Então vamos entender o mecanismo que leva ao surgimento, o mecanismo que leva a uma manifestação, a um comportamento que nós chamamos de hiperidrose, essa sudorese excessiva. Então vamos lá, por que é que surge? Olha, surge de um mecanismo de uma separação central, com uma sensação de perda de proteção. Separação central, nós dissemos que é o seguinte, normalmente é de uma pessoa muito próxima, que oferece uma proteção. Normalmente essa pessoa é a mãe. E olha só, por que é que começa então todo esse mecanismo? É uma sensação de proteção que é quebrada. Então deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Olha, vamos supor que aqui é a mãe e aqui é um filho, já crescido ou pequeno, não importa. Mas o que é que acontece aqui entre eles? Existe uma grande ligação, ainda que você não seja tão íntimo da sua mãe, a ponto de contar tudo o que acontece na sua vida, ainda que você não sinta essa tamanha proximidade, mas o que você sabe é que, de alguma forma, ela oferece uma grande proteção a você. Então, olha só, o que acontece nesse mecanismo? Então, existe essa sensação de contato associada com uma proteção que é oferecida pela mãe. Então, é como se esse mecanismo fosse mais ou menos assim. É como se fosse uma flecha, né, que vem na minha direção sempre que eu preciso. Então, está ali pertinho, seja por uma ligação, seja por uma conversa pessoalmente, seja como for, existe essa sensação de proteção sempre que eu preciso. Porém, se tem alguma situação que quebra esse mecanismo, ou seja, eu tenho essa sensação de perda de proteção. Agora, não é qualquer sensação que vai trazer isso. Tem que ser uma situação impactante e inesperada, que pode quebrar essa conexão, que pode quebrar essa sensação de contato, um contato central que me protege. E o que, por exemplo? Olha, pode ser uma pessoa que passou no vestibular. Se esse rapaz, por exemplo, passou no vestibular, ou a moça passou no vestibular e foi morar longe, então fisicamente talvez já não tenha esse contato com a mãe. Então é como se, olha, de repente está a mil maravilhas, descobrindo coisas novas, descobrindo sua independência, mas em algum momento impactante e inesperado, é como se faltasse a proteção da mãe. De repente, olha, estava no carro com os amigos e bateram o carro. E aí teve uma situação impactante e inesperada. E opa, o que eu faço? Quem pode me ajudar? Se minha mãe estivesse aqui, ela poderia me ajudar. Ela saberia o que fazer. E talvez é de madrugada, não dá para falar com a mãe está a 600 km de distância. Enfim, é uma sensação real de perda de proteção. Eu tenho que me virar sozinho. E aí, se essa situação, se foi percebido dessa forma como uma perda de contato associado a uma perda de proteção vinda da mãe, olha só o que acontece. Esse mecanismo, ele sofre uma quebra. E aí eu já não tenho a minha mãe, e aí eu já não tenho mais a minha mãe, e aí eu já não tenho mais a minha mãe como meu contato, um contato próximo que pode me oferecer uma proteção eficaz. E se eu sinto como uma proteção que eu perdi naquele momento, porque eu precisava, mas eu não tenho, o meu organismo, ele promove o acionamento de um mecanismo que pode me auxiliar nesse momento. E o que é que acontece então? Porque onde a hiperidrose entra? Exatamente agora. É como se eu precisasse
escapar das situações onde eu não me sinto protegido. É como se eu estivesse em perigo. Então, como é que é o meio mais fácil que a natureza coloca para mim, que a natureza oferece para que eu possa escapar, é essa a conotação, de escapar mais facilmente de situações onde eu não tenho contato que me oferece uma proteção, que no caso é a minha mãe. Sabe o que a natureza faz? Aumenta a sudorese em locais específicos, exatamente onde eu sinto essa falta de proteção. Então, por exemplo, se é nas mãos, né, algo que eu não estou conseguindo agarrar com... Então, por exemplo, se essa manifestação Então, por exemplo, se essa manifestação ela se apresenta nas mãos, é algo que eu não estou conseguindo agarrar de forma eficaz. Então, o que o meu organismo faz? Se alguém tenta me agarrar, imagine só, se alguém tenta me agarrar, minhas mãos estão secas e aquilo para mim é como se fosse um perigo, mais facilmente eu fico preso nessa situação. Porém, se eu estou com as mãos suadas, aliás, bastante suadas, e quanto mais suadas nessa situação é melhor, fica mais fácil eu escapar dessa situação, onde eu não me sinto protegido, onde para mim é vivido como um perigo real, certo? Ainda que a situação esteja acontecendo de forma imaginária, virtual ou simbólica, aqui dentro do meu cérebro eu estou vivendo tudo isso de forma real. E a minha biologia, então, tenta me ajudar no mecanismo de urgência. E o que é que ela faz? Hiperidrose. Aumenta a sudorese no local onde eu recebi, onde eu percebo toda essa situação, para que eu possa escapar com mais facilidade. E aí, naturalmente, eu começo a me sentir mais protegido. É como se eu conseguisse escapar mais facilmente da situação. Então é como se eu criasse uma bolha específica. Então, uma bolha em mim. Então, ou no local exato aonde eu senti essa perda de proteção. Certo? Por exemplo, aqui na região das mãos. Mas também pode ser nuca, axilas, nos pés, enfim. O local me mostra aonde é que essa pessoa se sentiu desprotegida, num sinal de perda de contato. E normalmente, gente, relacionado à mãe. Então, o que é preciso fazer? Olhar um pouco antes do início dos sintomas da hiperidrose e descobrir o que aconteceu de forma impactante e inesperada que pode ter uma conotação de perda de proteção por uma perda de contato que ocorreu, certo? E essa perda de contato não precisa ser só fisicamente, não. Não precisa estar viajando, não precisa ter de morar em outro local. Pode ser sentido de forma virtual ou forma simbólica. Nossa, eu estou sentindo minha mãe distante e aí eu não posso mais contar com ela. Se isso acontece e foi antes dos sintomas, vivido de forma impactante e inesperada, essa pode ser a causa da hiperidrose dessa pessoa, ok? E agora, o que eu faço? Agora que eu já sei a causa primária, o que deu origem à hiperidrose, você precisa atualizar essas informações. Como é que eu atualizo? Isso aconteceu há 2 meses, há 2 anos, há 20 anos. Mas hoje, o que é que você dá conta de fazer onde você se sente protegido? Onde você consegue se proteger de forma eficaz? Sem precisar da sua mãe, sem precisar de qualquer contato a mais. Quais são os contatos, aliás, que você conseguiu trazer para a sua vida que pode trazer uma facilidade de proteção para você mesmo? Quais são os contatos que você fez, sejam de pessoas, sejam de coisas, pode ser uma casa, pode ser uma segurança no emprego. Quais são os contatos que hoje você tem e que foi você que adquiriu, que trouxe essa segurança? Porque antes era um clima de insegurança, um clima de medo. E por isso tem que ficar bastante úmido, com bastante sudorese, para que você possa escapar mais facilmente. Mas agora não. O que é que você construiu para você mesmo que você fica protegido? E aí, olhe para isso tudo, dê foco para isso tudo e, aliás, dê mais força para essas situações. Traga mais coisas onde você se sinta mais seguro por você mesmo. Ou seja, você dá segurança para você mesmo e você determina as mudanças na sua biologia. É aí que você começa a comandar a sua biologia.
sabendo a causa primária e sabendo o que fazer agora.